Olá amigos, hoje estamos na cidade de Fornos de Algodres, que é uma pequena vila situada na região da Beira, no distrito da Guarda, aqui perto do Rio Mondego e ao norte da Serra da Estrela, em Portugal. Nós estamos passando pela Rua da Amoreira, desta pequena vila pitoresca e muito agradável num dia chuvoso. Atualmente, Fornos de Algodres tem uma população de cerca de 1.600 habitantes. A vila é uma das muitas localidades portuguesas cuja história é marcada pela presença da comunidade judaica e posteriormente de cristãos novos, que resistiram às pressões da Inquisição, como vocês bem sabem. A localização estratégica de Fornos de Algodres, em uma área montanhosa e até mesmo de difícil acesso, fez dela um refúgio ideal para aqueles que buscavam manter suas tradições em segredo. A presença judaica em Fornos de Algodres é documentada a partir do século XIV, quando Dom Dinis, um dos reis mais importantes de Portugal, concedeu um foral à vila em 1349. Este documento, que regulava a administração local e os direitos e deveres dos seus habitantes, foi elaborado com a ajuda de um rabino, o rabino Bartolomeu Pérez, e confirmado oficialmente por outro rabino, rabino Judas, o que indica que a comunidade judaica tinha um papel respeitável e integrado na sociedade local. A participação desses rabinos na elaboração do foral sugere um grau considerável de autonomia e até mesmo de organização por parte da comunidade judaica, que era frequentemente composta por comerciantes, artesãos e até mesmo de profissionais especializados. Amigos, durante a Idade Média, as comunidades judaicas em Portugal eram conhecidas pela sua contribuição econômica e social, como já falamos em outros vídeos aqui do nosso canal. E em Fornos de Algodres não era uma exceção. Os judeus aqui ocupavam papéis importantes no comércio, na produção artesanal e na agricultura, o que, de certa forma, ajudava a vila a prosperar. Embora os registros exatos da localização do bairro judeu, da antiga judiaria, não sejam claros, acredita-se que a maior parte dos judeus aqui de Fornos de Algodres residia na Rua da Torre, que é uma rua onde estamos a caminho já mais adiante, e que lá tenha sido um dos locais onde essa comunidade tenha se estabelecido, assim como nestes lugares, nessas ruas por onde estamos a passar, como a Rua da Amoreira, que passamos agora há pouco. Vestígios de criptojudaísmo são encontrados nesta área e sugerem que, mesmo após a conversão forçada ao cristianismo, muitas famílias continuaram a praticar sua fé de maneira secreta. Isso também nós vamos ver logo mais quando passarmos adiante por uma das casas onde há esses símbolos, esses sinais de criptojudaísmo, essas marcas na parede, nos portais, como também já vimos em Viana do Castelo, dentre outras muitas cidades que aqui percorremos em nosso canal. Amigos, a partir do final do século XV, a situação dos judeus em Portugal mudou drasticamente. Em 1496, como todos sabem, foi decretada a expulsão dos judeus de Portugal, o que forçou muitas famílias a se converterem ao cristianismo para poderem permanecer no país. Os judeus convertidos, conhecidos como cristãos novos, passaram a viver sob constante vigilância, especialmente com a criação da Inquisição, com o estabelecimento da Inquisição oficialmente em 1536. Fornos de Algodres, devido à sua localização relativamente isolada, tornou-se assim um refúgio para esses cristãos novos que buscaram preservar suas tradições culturais e religiosas em segredo. A Inquisição aqui em Portugal perseguia ativamente aqueles que eram suspeitos de práticas judaizantes,
ou seja, de manterem secretamente as tradições judaicas. Em Fornos de Algodres, muitos cristãos novos se estabeleceram como artesãos e agricultores, dispersos pelas diversas freguesias rurais aqui deste concelho. A área periurbana, essa por onde estamos a passar principalmente, e a paisagem montanhosa ofereciam alguma proteção contra o olhar atento dos inquisidores. Entretanto, os registros da Inquisição confirmam que, ainda assim, houve perseguições e processos contra aqueles que eram acusados de praticar o judaísmo em segredo. Um testemunho importante da presença e resistência desses criptojudeus são exatamente essas marcas cruciformes que eu havia comentado anteriormente, encontradas em edifícios da vila. Recentemente, a Câmara Municipal aqui de Fornos de Algodres realizou um levantamento dessas marcas que tem uma ligação simbólica exatamente com as práticas criptojudaicas. Muitas vezes, essas marcas eram esculpidas discretamente em portas, janelas, outros locais de culto, funcionando assim como sinais de identidade e de proteção espiritual para aqueles que as esculpiam. A pesquisa atual sobre essas marcas oferece uma visão rara sobre a vida secreta dos judeus convertidos e suas estratégias para manter viva a herança religiosa e cultural. Bem, amigos, estamos a passar aqui perto do que seria a travessa ou a rua do antigo açougue e sabemos que em alguns lugares o açougue ele era exatamente construído por cima de uma sinagoga, exatamente no sentido de ofender, humilhar e fazer com que aquele local de culto antigo fosse profanado. Não sabemos se aqui em Fornos de Algodres aconteceu dessa forma, mas é curioso notar essa rua do açougue, certamente por ali deveria haver um açougue e, quem sabe, também a antiga sinagoga. Disso não temos certeza nem sabemos. Bom, vamos seguir a nossa caminhada até a Rua da Torre e continuar a narrar um pouco a respeito da história dos judeus aqui em Fornos de Algodres. Bem, amigos, durante os séculos 17 e 18, Fornos de Algodres continuou a ser um espaço significativo para a memória e até mesmo, podemos dizer, da resistência de uma comunidade criptojudaica. A adaptação dessas famílias à vida rural e às atividades artesanais permitiu que mantivessem assim uma rede de apoio que era essencial para a sua sobrevivência. Aqui eu paro um pouco apenas para que vocês percebam nesta casa essas marcas que eu havia comentado, que faz com que Fornos de Algodres seja de fato um local especial, especialmente para essa temática do criptojudaísmo, do judaísmo, dos cristãos novos e toda essa história que fica marcada, como nós acabamos de ver aqui, nessa pequena casinha onde há acima da janela essa cruz e essas mensagens, essas inscrições que nos faz acreditar, e claro, os historiadores e também estudiosos a respeito do assunto, de que aqui de fato existiu uma comunidade criptojudaica. Bom, amigos, com o tempo essas práticas, como bem sabe, foram desaparecendo à medida que a pressão da Inquisição e a assimilação cultural enfraqueceram, e a distinção entre cristãos novos e velhos também. Contudo, as histórias, as lendas, os vestígios materiais deixados por essa comunidade ainda são parte integrante do tecido histórico aqui da cidade de Fornos de Algodres. Uma cidade muito agradável, uma vila muito agradável, que vale a pena principalmente para descobrir, para pensar e refletir a respeito dessa presença também judaica que um dia aqui esteve. Hoje
A vila reconhece e celebra esse aspecto de sua história. Os visitantes que aqui estão, que passam, podem explorar essa Rua da Torre, que é exatamente essa rua em que estamos descendo agora, que é visto como um possível local da antiga judiaria, e perceber a história sutil que ecoa nas pedras, nas ruas e nos traços arquitetônicos também nos leva para esse período muito interessante da história de Portugal e do mundo. A pesquisa e o levantamento arqueológico continuam a revelar novas pistas sobre o passado judaico da região, oferecendo um vislumbre sobre a complexa e rica história de Fornos de Algodres como um lugar de resistência cultural e espiritual. Eu agora vos convido a passear, a caminhar mais um pouco aqui pela Rua da Torre, essa rua tão interessante, principalmente do ponto de vista da história, da herança judaica aqui na região. Acredito que Fornos de Algodres é um exemplo vivo de como as comunidades judaicas e mais tarde os cristãos novos contribuíram para a história e para o desenvolvimento de Portugal. Apesar das perseguições e das tentativas de apagar sua presença, elas deixaram marcas que resistem ao tempo. Hoje a vila é uma testemunha silenciosa dessa resiliência, dessas pessoas e de sua capacidade de encontrar maneiras de coexistir e manter suas tradições vivas em um mundo cada vez mais hostil. Eu espero que vocês tenham apreciado a caminhada de hoje, assim como a história e a vila, e também espero que possamos nos encontrar em uma próxima caminhada. Muito obrigado e até lá. Um grande abraço.